O clima entre Brasil e Argentina voltou a esquentar. Javier Milei compartilhou uma publicação de um aliado de Trump que chamou Lula de porco, aumentando ainda mais a tensão diplomática entre os dois países. E, enquanto isso, o Planalto descarta a possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos contra Lula. Mas, afinal, existe realmente algum risco de intervenção americana? Ou estamos diante de uma guerra de declarações políticas? É isso que vamos entender agora. Vai chegando por aqui ele, JP Charlot, conosco a partir de agora no estúdio, ele entrou discretamente. Eu fico pensando uma coisa só, Charlot, como corintiano, o Lula deve ter ficado doido da vida de ser chamado de porco, né? Agora ele vai reagir, é isso? Eu acho que Bom dia. Eu acho que agora pegou pra ele. Porco foi demais, né? Passou do limite. Passou agora. do limite. Casus belli. Né? Pescotapa tudo bem, xingar a mãe tudo bem, agora chamar o corintiano de palmeirense é a pior coisa. É a pior Agora coisa pro corintiano. Vice-versa, tá? Vice-versa. Mas o que a gente está vendo, na verdade, Fabiola, é um curto-circuito, né? Entre as coisas oficiais, as coisas de governo, as coisas de Estado, os cargos de presidente, de ministro, de deputado, de senador, e o papel de militante, né? O papel de arruaceiro, o papel de gente que vive em campanha. Então são pessoas que têm esse ânimo, esse espírito de campanha eterna, de atrito, de confusão, de briga, de mobilização permanente, de estresse, de fortes emoções, essa coisa de campanha de rua, e que depois que assuma o cargo, importa tudo isso e segue governando como se não houvesse uma liturgia própria dos cargos de presidente, de deputado, né? Então continuam, por exemplo, usando rede social como se fossem garotos, né? Como se fossem garotos arruaceiros. E isso, evidentemente, causa um curto-circuito, porque as relações dos estados pressupõem uma certa liturgia que mantém a normalidade da relação, mesmo entre pessoas de opiniões e de ideologias diferentes. Então o que a gente está vendo é uma grande grosseria tomando de assalto a política tradicional. Tem um autor italiano, um ítalo-suíço, na verdade, chamado Da Impoli, que tem livros muito bons no qual ele descreve esse processo, ele compara com o carnaval. Ele diz: o momento atual na política é como se o rei Momo, durante um momento, tomasse a governança da cidade, tivesse a chave da cidade e fizesse palhaçadas enquanto governa aquela cidade, numa ópera bufa, numa subversão da normalidade. Normalmente isso dura uma semana no carnaval. Esses governantes estão fazendo isso durar pelo menos 4 anos, se é que não se reelegem, e fazem isso durante mais 4. Então tem um certo desconcerto, uma grande dificuldade do poder formal, do Itamaraty, dos Ministérios de Relações Exteriores, do chanceler Mauro Vieira, das pessoas que têm algum respeito pela institucionalidade dos cargos, em lidar com esse tipo de arruaça. Imagina chamar um presidente de outro país de porco. O que a gente tem visto é que tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos, e é capaz que isso comece a se multiplicar também por outros países da região, esses militantes que estão no governo começam a fazer suas próprias articulações, na sua própria linguagem, no seu próprio tempo, passando por cima da institucionalidade e se conectando entre si, gerando um ambiente hostil, no qual a relação entre os países se deteriora, se erosiona, ela é vandalizada por parte desse ativismo político permanente, altamente ideologizado, né? O Sakamoto já até escreveu sobre isso, e aí ele fala, né, do bullying de quinta série que é praticado pelo Milei contra o Lula. E que isso, de certa forma, acaba ajudando o Lula. Ajuda mesmo, o Sakamoto, ou levanta a torcida para o bolsonarismo? As duas coisas, mas a gente tem que lembrar uma coisa, que numa eleição altamente polarizada como a brasileira, as ações do Milei, é claro que vão estimular e vão alegrar a torcida organizada bolsonarista, que já vai votar no Bolsonaro. Vai irritar a torcida organizada lulista, que já vai votar no Lula. Mas você tem um grupo de pessoas que estão ainda tentando decidir o voto, que está naquele grupo independente, que está pensando em 1 milhão de coisas, e que, inclusive por uma pesquisa Quest que saiu recentemente, apontando que 15% dizem que esse comportamento do Milei aproxima ele do Flávio, mas 22% que aproximam ele do Lula. E 35% não aproxima de nenhum dos dois. E isso entre o pessoal que não votou em 2022 ou votou branco, nulo, ou não apareceu para votar da abstenção. Ou seja, é aquele caldo, né, que não quis votar em nenhum dos candidatos em 2022 e que agora os dois candidatos estão tentando pescar para fazer a diferença na reta final. O ponto é o seguinte, eu acho que tem uma questão, quando o Milei ele faz esses ataques sistemáticos ao Lula, ele desconsidera, né, é claro, e a gente pode até analisar, e vamos analisar de onde vêm esses ataques, né, agora, ele desconsidera que você tem, na verdade, um ranço brasileiro, você tem uma parte significativa do país que vê com maus olhos quando um líder de um outro país, e aí nesse caso principalmente a Argentina pós-Copa do Mundo, atacando o Brasil. O brasileiro gosta de xingar o próprio governo, ele só não gosta de que um estrangeiro xingue o nosso governo. Ele aceita e ele topa que as pessoas xinguem o governo. Agora, um estrangeiro xingar o próprio governo, peraí, o governo é meu, então xingo eu. Né, o governo é meu, xingo eu. Então, é claro que, no meio de tudo isso, o Milei, ele ajuda a gerar uma camada de fumaça em cima dos problemas internos dele, ajuda a engajar a militância internamente dele, ajuda a mandar os sinais, né, que muito brilhantemente o Charlot apontou, dessa relação de governos extremistas globais. É um ponto, na verdade, inclusive na cartilha de vassalagem. O deputado, o Jimenez, que é um cubano imigrado, que fez essa postagem, era o mesmo que tinha divulgado uma postagem feita por inteligência artificial do Lula,
sequestrado pelo governo dos Estados Unidos, copiando aquela imagem do Maduro, e agora ele chama também o Lula nessa postagem de porco, e o Milei compartilha isso. Aquele deputado, ele é inclusive bastante linha auxiliar do Marco Rubio. É da Flórida, é cubano imigrado, é republicano, ele fala inclusive aquilo que o Marco Rubio muitas vezes não pode falar, ele vai lá e fala. E o Milei, ele acaba agindo muitas vezes na vassalagem do governo Trump, seguindo inclusive toda essa planificação do Marco Rubio de substituição de governos latino-americanos de esquerda por outros mais alinhados ao seu pensamento. Agora, tem um monte de coisa, tem questão interna, nublar a questão interna, tem ajudar a militância no Brasil, só que no caldo final, e aí eu termino com isso, na minha análise, no caldo final, considerando o comportamento dos brasileiros com relação à interferência externa, essas ações repetidas vezes por parte do Milei acaba, sim, sendo negativo para a campanha do Flávio Bolsonaro. Ah, mas a Faria Lima concorda com o Milei, a Faria Lima não tem voto. Se tivesse voto, o Tucanato não tinha saído do poder no Brasil. Né? Então, por quê? Porque tinha sempre o apoio. É claro que pode atrapalhar, mas eu acho que, no final das contas, isso atrapalha mais o candidato Flávio Bolsonaro de aparecer como uma pessoa moderada, de aparecer como uma pessoa que respeita os processos democráticos, exatamente porque você tem um vizinho que fica agindo que nem um incel de quinta série. Bom, o Josias acabou de publicar um texto falando sobre a situação entre Brasil e Estados Unidos, né? E como Lula reage também às falas, né, de Trump e como é que ele fala com o Trump. Ele tem que se importar mais com quem, hein, Josias? Com o Trump ou com o Milei? Esse xingamento, esse bullying do Milei tem que ser ouvido, respondido aqui no Brasil? A essa altura, acho que o Lula tem que fazer uma reflexão sobre como lidar com esses líderes políticos e os seus auxiliares, que ignoram até o sentido da diplomacia, né? Uma atividade que traz o significado dentro do próprio nome. Diplomacia funciona melhor quando é macia, né? E a truculência da Casa Branca, esses desaforos da Casa Rosada, vão convertendo a política externa dos Estados Unidos e do mini-Trump aqui na nossa vizinhança, né, do Milei, numa atividade mal cheirosa. E quando você briga com o gambá, ainda que você ganhe a briga, você sai fedendo do processo. Né? Então é preciso que o Lula agora coloque as coisas na balança e veja se vale a pena. A estratégia dele, por exemplo, para lidar com os Estados Unidos, segue a lógica de uma frase do Theodore Roosevelt, que fale suave e carrega um porrete na mão. Né? Era a síntese da diplomacia do Roosevelt, especialmente na política para a América Latina. E na adaptação do Lula, ele fala suave com o Trump e desce o porrete no secretário de Estado, o Marco Rubio. Né? O Lula ainda não telefonou para o Trump, como ele disse que pretende fazer. Mas é uma ligação, um telefonema de alto risco. Né? E ele não para de bater no Marco Rubio. Dias atrás disse que esse homem forte da diplomacia americana é um latino-americano frustrado, que odeia o Brasil, classificou o sujeito como bolsonarista, e ele foi ouvido em Washington. O Marco Rubio terceirizou a resposta a um deputado desqualificado, esse republicano de origem cubana, como o próprio Rubio, né? Esse deputado Carlos Gimenez. E aí ele fez 2 postagens nas redes sociais. Numa, ele insinuou que o ódio e o desprezo com que o Lula trata o Marco Rubio tem inspiração na ditadura de Cuba. E na outra, aí foi nessa que ele comparou o Lula, diz que os brasileiros merecem muito mais do que esse porco. Essa foi a postagem que o Milei compartilhou. E no outro post, ele trocou o rosto do Nicolás Maduro pelo do Lula, aquela foto tirada depois que o Maduro foi capturado, né? Então, ele botou o rosto do Lula na cara do ditador venezuelano. Aí enfeitou essa imagem com uma garrafa de cachaça e anotou lá, é o que o espera. Né? Então, o Palácio do Planalto está avaliando lá, bom, ninguém vai ousar sequestrar o Lula. O Brasil não é Venezuela, o Alckmin não é a Delcy Rodrigues, né? Mas o Lula parece estar convencido que ficar cutucando o Marco Rubio rende voto no Brasil. O problema é que o Itamaraty receia que a Casa Branca volte a acionar o porrete antes das eleições. O Milei já está demonstrado, ele fez essa repostagem no final de semana, depois que o chanceler Mauro Vieira deu lá uma entrevista a um jornal respeitadíssimo na Argentina, dizendo, olha, para normalizar as relações é preciso que os desaforos cessem. Ele aí dobra a aposta, triplica a aposta. Então, vale a pena isso? Até saiu, o Sakamoto mencionou aí a pesquisa Quest, né? Essa pesquisa mostra que esses ataques do Milei ao Lula aumentam em 34% as chances de o eleitor votar no Lula. Mas tem lá um outro contingente do eleitorado, 27%, 34% de um lado, 27% do outro, que diz que não, os ataques do Milei estimulam a votação no Flávio Bolsonaro. Então, olha, uma coisa pela outra, vale a pena ficar abraçando o gambá e correndo o risco de sair cheirando mal também, quer me parecer que passou dessa fase, Fabiola. Ainda que o Lula considere e até possa ostentar esse discurso, defesa da soberania e tudo isso, não vale a pena ficar batendo palma para maluco dançar, né? Não vale a pena abraçar a gambá, porque, como disse, ainda que saia vitorioso, que as pessoas tenham a percepção de que o governo está certo, o cheiro está muito ruim. Não vale a pena participar dessa gincana de mau cheiro, Fabiola.
É isso, ó, 11 horas e 30 minutos. Aos amantes do futebol, aos interessados em Copa do Brasil, acaba de sair o sorteio da Copa do Brasil, a definição das rodadas das quartas de final. Vamos pro nosso telão aqui, ó, tá aí a tela. Aqui, ó, Grêmio Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Vasco e Vitória, Palmeiras e Santos, Sakamoto. Não, você a gente vai atropelar o seu time facilmente com aquele jogador de pôquer. Depois... São 3 grandes clássicos. Oi? Não, são 3 grandes clássicos nessa fase da competição, que são bem bons, Palmeiras né? e Santos ainda é um clássico? Vai tomar banho. Ah, eu tô sendo sincero. Ô, Charlot, Santista, me ajuda aí, ó. 2 vezes campeão mundial e tem que ouvir isso Gente, aqui. Charlot, cadê você, Charlot? Charlot? Provavelmente. Eita. Charlot não é nem Ó, tem nascido. Grêmio Internacional, que é um baita clássico, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Palmeiras e Santos. É claro que a gente vai arrasar com o Palmeiras, porque o Josias, nessa hora, ele vira Santista com a gente, tá? Nesse outro confronto tem, não ri não, Josias, tem o Vasco e Vitória. Esse sorteio definiu justamente o chaveamento da competição até a grande final, ou seja, os times já sabem o caminho que terão pela frente em busca do título. Dito isso, vamos pra frente, porque o esporte não é por aqui no All News, mas quando tem notícia importante a gente abre espaço para falar de esporte. Tenho que aproveitar Charlot, o nosso mestre de Inter, para falar aqui sobre outras notícias internacionais. E já que a gente está falando sobre o comportamento de Lula, o Josias pegou gancho aí importante nisso. Tem uma coluna interessante da Dani Lima, que ela traz informação de bastidores, e é isso que eu quero jogar para análise do Charlot. A Dani coloca aqui que o Planalto descarta uma medida de força dos Estados Unidos contra o Lula, mas prevê uma certa pressão. A publicação que foi feita pelo parlamentar, que tanto o Josias quanto o Sakamoto comentaram aqui, em relação ao Lula, né, que traz uma montagem exibindo o presidente Lula preso pelos americanos, foi colocada na conta de um ambiente meio deteriorado da política pelos analistas do Palácio do Planalto, ou seja, eles descartam uma medida mais drástica de força contra o Lula, mas ainda assim apostam numa tentativa de influenciar as eleições de outubro por meio da manipulação das redes sociais. Há uma preocupação evidente do presidente Lula em relação a um envolvimento dos Estados Unidos, a uma interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. E aí o que um auxiliar direto disse, Lula não é maduro, mas dá para incomodar. O que você acha, hein, Charlot? Como é que você vê a reação do Palácio do Planalto? É para levar a sério, não é? É para ignorar, não é? Olha, eu penso um pouco diferente da apuração que a Daniela conseguiu. Inclusive, estava falando com ela por mensagem aqui. A avaliação do Planalto, eu acho que leva em consideração que essa situação é de liga-desliga. Ou os Estados Unidos intervêm ou não. Ou tem uma medida de força ou não tem. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma escada. Eu acho que o uso da força é associado à gradação, gradiente. Então, você fazer declarações inamistosas, você eventualmente mover embarcações na direção da costa de um país, você fazer posts em redes sociais, você adotar medidas econômicas que na prática têm um papel semelhante a de um embargo ou de uma sanção, tudo isso são medidas de força que já estão sendo adotadas contra o Brasil e tudo isso já configura uma interferência indevida no processo eleitoral brasileiro. Portanto, eu não vejo como uma situação de sim ou não, se vai haver uma medida de força ou não. Eu vejo uma questão de quanto. E isso eu acho que vai num crescendo daqui até as eleições de outubro. A gente viu essa interferência acontecer na área econômica, a gente viu essa interferência acontecer na área securitária, porque quando teve a classificação das facções brasileiras como grupos armados terroristas internacionais, isso faz com que os Estados Unidos passem a dizer que esses grupos estão sob a jurisdição da ação americana, portanto isso é algo extremamente agressivo, ofensivo à soberania brasileira. A gente teve o Eduardo Bolsonaro dizendo explicitamente que bombardeios americanos seriam bem-vindos no Brasil contra embarcações associadas ao narcotráfico, então a gente não está partindo do zero e tentando definir se vai haver um número 1. A gente está partindo, a gente já deixou o 0 para trás, passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, então para mim é uma sensação de gradação de interferência e de gradação de gradiente do uso da força. O meu maior temor, isso não é uma previsão, mas acho que vale a pena fazer o alerta, é a associação do governo Lula com facções. Por quê? Porque isso foi feito na América do Sul. O Nicolás Maduro não foi preso, não foi capturado, sequestrado, põe o nome que você quiser nessa altura, a gente não precisa se desviar nesse garapé, mas essa captura dele não foi por ele ser ditador, não foi por ele ser violador de direitos humanos, foi por, supostamente, ele ser ligado a facções criminosas venezuelanas. Então, esse é um novo meio de intervenção americano, é pela via securitária. Eu sempre lembro que tem delações premiadas de Lava Jato, de Marcos Valério, de Palocci, falando sobre supostas associações de petistas com Hezbollah na Tríplice Fronteira, com facções criminosas. Tem inúmeras postagens do Eduardo Bolsonaro ao longo da vida parlamentar dele recuperando essas delações. Tem toda uma boataria sobre supostos acordos do PSDB em São Paulo com o PCC, no tempo em que Alexandre de Moraes estava aqui no Estado. O meu temor, e não é uma previsão, mas acho que a gente tem que botar sobre a mesa todas as informações também, é de que daqui até outubro haja uma exacerbação dessas informações, no sentido de contaminar indevidamente o governo Lula e o PT com essas atividades criminosas. Esse, para mim, é o ponto de fuga no horizonte, é para onde aponta esse conjunto de ações inamistosas que estão sendo tomadas. E, nesse sentido, os países da região têm um papel importante, porque os Estados Unidos lançaram uma iniciativa chamada Escudo das Américas, que tem entre, acho que, 17 ou 18 países participantes, todos eles de sinal ideológico trocado em relação ao Brasil, todos eles fiéis à ideia do Rubio e do Trump.
e que, no momento de configurar o Brasil como uma ameaça regional, do ponto de vista securitário, associar o governo brasileiro com facções e, portanto, com terrorismo, pode ter uma crítica conjunta ou uma ação inamistosa conjunta. Em 64, quando foi dado o golpe no Brasil, os Estados Unidos não precisaram usar a força aqui. Bastou dizer que posicionar uma esquadra naval dentro ou próximo de águas territoriais brasileiras. Então, isso já é um uso da força, isso já é uma intervenção. A gente não deve ficar paralisado se perguntando se os Estados Unidos vão jogar uma bomba aqui ou não, ou se vão entrar em Brasília e capturar o Lula ou não. Acho que essa não é bem a questão. Mas você acha que a literalidade dessa postagem do Gimenez, né, indicando, sugerindo uma prisão, uma intervenção para sequestro do Lula, tal qual o Maduro foi sequestrado na Venezuela, na sua avaliação, é algo viável? Mas viável do ponto de vista o quê? Militar, político, de oportunidade? Eles podem vir aqui pegar o Lula? Podem do ponto de vista o quê? Político ou legal? Não, de acontecimento, não. Não do poder do tipo, eu posso, no sentido estou permitido, eu tô falando. Isso você vislumbra isso acontecendo? Do ponto de vista de um sequestro físico? Não, eu entendi todo você não pode fazer uma previsão sobre o futuro, que você pode fazer uma análise sobre o que está acontecendo e comparar isso com contextos semelhantes na região. Eu vejo os Estados Unidos armando um arcabouço discursivo e militar que abra a possibilidade de fazer isso se tiver vontade. Se vai fazer ou não, eu acho que depende de fatores que vão se desenrolar daqui a outubro. Entre eles, a possibilidade de os Estados Unidos descobrirem que podem ter uma relação com o Lula tão boa quanto teriam com o Flávio, do ponto de vista de negócios de terras raras. Muita coisa pode acontecer. Agora, para o governo americano, é vantajoso manter aberta a possibilidade de, inclusive, fazer uma operação como essa se desejar. Você não descarta absolutamente, é isso que eu estou falando. Porque muita gente fala assim, o Brasil não é Venezuela, Lula não é Maduro. Você não descarta absolutamente que isso possa vir a acontecer caso realmente os Estados Unidos escalem essa história e tenham esse desejo. Eu não descarto, porque se eles fizeram isso na Venezuela, não significa que vai ser igual à Venezuela. Não tem que ficar tentando encaixar a Venezuela no Brasil ipsis literis. É óbvio que são países diferentes. Agora, achar que pelo Lula ter recebido uma autoridade russa, pelo Lula telefonar para a China, isso representa algum tipo de contenção? Absolutamente. Chineses e russos não fizeram absolutamente nada pela Venezuela e não estão fazendo nada por Cuba e não farão nada pelo Brasil, assim como a Europa não consegue fazer nada sobre a Groenlândia. Não tem ninguém no mundo hoje disposto a se colocar entre o Trump e os desejos de agressão dele. Então é uma ilusão achar que alguma coisa protegeria o Brasil. Inclusive, a sua própria Força Armada não protege, como disse o ministro da Defesa. Então, o próprio Lula fala isso, né, Lula. Agora, vai acontecer? Essa é uma pergunta cruel, porque isso diz respeito à previsão do futuro e a gente não consegue fazer isso. A gente só pode olhar os países da região que estão em sincronicidade, que têm situações mais ou menos parecidas com a do Brasil, do ponto de vista de serem apontados pelos Estados Unidos como ameaças, e ver o que foi feito lá. Se vai acontecer no Brasil, não é nem papel nosso dizer isso, é coisa de vidente. Agora, o papel nosso é elencar os elementos, recuperar os fatos históricos recentes e dizer, olha, o risco existe. Eles fazem questão de dizer que todas as cartas estão sobre a mesa. O Marco Rubio comparou o Brasil com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, que são ditaduras de esquerda. Isso não é normal, a gente está num grau muito elevado de deterioração das relações e de insegurança, porque, do contrário, o ministro da Defesa não teria feito a declaração que fez. Então, assim, o assunto militar, ele está colocado, seja de forma burlesca, por essas postagens ofensivas, coisas de moleque, seja porque a gente tem o Ministério da Defesa do Brasil, o presidente da República, falando sobre o assunto militarmente. Agora, como eu digo, não é questão de sim ou não, vai bombardear, não vai, é questão de gradação. Então, na trajetória entre um uso efetivo da força e o nada, você tem muita coisa, e eu acho que a gente vem subindo degraus nessa atitude hostil dos Estados Unidos em relação ao Brasil, isso é inegável. Ó, pra quem tá conosco na TV, o papo tá quente, tá pegando fogo, o Charlone fala com essa calma, mas só que ele deixa a gente pegando fogo aqui, entendeu? A gente vai pro intervalo e fala agora no nosso YouTube, UOL no YouTube. Eu quero ouvir você, Josias, depois dessas declarações aí do Charlot. Nada é descartado. Bom, em relação ao Trump, Fabiola, não se pode descartar coisa nenhuma. Em verdade, ele já deu demonstrações de que é capaz de tudo, né? Agora, o que protege o Brasil, a meu juízo, além da relevância geopolítica, que é muito maior do que a da Venezuela, é o pragmatismo do Lula. O Lula não está para briga com os Estados Unidos. Se reeleito, será muito mais conveniente para o Trump negociar com o Lula, que já se mostrou muito aberto à negociação, do que sequestrá-lo e levá-lo para uma prisão em Nova York, como fez com o Nicolás Maduro. Não me parece algo sensato, embora a sensatez não orne com o Trump, ele é capaz de qualquer coisa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, se formos analisar, não faz o menor nexo. Por quê? O Lula ele se fez na base da negociação, foi assim desde da sua origem sindical. Ele já deu demonstrações ao Trump de que está para a negociação, né? E no caso brasileiro, o confronto é muito pior do que a negociação. Porque se você vai para o confronto, aí você consolida a percepção da China de que essa hostilidade de Washington com Brasília se tornou uma oportunidade a ser aproveitada. Então, não me parece que, sob qualquer ângulo que se analise, conviria ao Trump uma intervenção militar. Até porque, se ela ocorrer, nós não vamos ter. O Lula tem falado muito, e o Charlot tem razão, ele incluiu o fator militar no seu discurso. Disse na convenção do PT, repetiu no programa de governo que foi apresentado no TSE,
que é preciso reequipar as Forças Armadas brasileiras, naquela linha de que se você quer a paz, precisa se preparar para a guerra, né? E ocorre que, por mais que se prepare as Forças Armadas brasileiras, ela não tem a menor capacidade de responder à altura a uma eventual incursão militar dos Estados Unidos. Mas eu, sinceramente, a despeito de toda a irracionalidade que marca a presidência do Trump, não me parece que essa seja uma alternativa. Hoje eles fazem intervenção no processo eleitoral brasileiro, porque a eles, evidentemente, convém muito mais o Flávio Bolsonaro, porque aí será uma subordinação irrestrita. Mas não haverá óbice para a negociação caso o Lula seja reeleito. Então, quer me parecer que vão forçar a mão durante o processo eleitoral, mas havendo o triunfo do Lula nas urnas, eles vão para a negociação. Sim. A gente está acompanhando, estamos de volta para quem estava nos acompanhando aí na TV e toda essa discussão. A nossa audiência aqui é subindo com isso, as pessoas temerosas, tudo que pode vir a acontecer. Ô, Sakamoto, o que você acha que o governo brasileiro deve fazer neste momento, né? Tem as previsões, tem as discussões que estão acontecendo dentro do Palácio do Planalto, porém, há algo a mais que o Lula deve fazer? Quer dizer, essa postura que ele tem já diplomática em lidar com tudo isso, freia, talvez, esses desejos e essa situação aí do Trump? Os Estados Unidos, Marco Rubio está em plena campanha contra o Brasil, não tem dúvida nenhuma. Liga o seu microfone está desligado. Pronto, agora foi. Testando, 1, 2, 3. É claro que os Estados Unidos, como bem colocou o Chalor, já está interferindo na eleição brasileira, né? A gente precisa ver, o que eu estou mais curioso, inclusive, para ver como é que vai ser a interferência utilizando as próprias Big Techs. Vamos ver como é que vai ser a manipulação do debate público nas últimas semanas de campanha. Isso eu acho que é preocupante, porque isso muitas vezes voa abaixo do radar e a gente só descobre depois quando alguém for fazer uma tese de doutorado a respeito. Por quê? Porque acontece. Né, como já aconteceu em vários lugares do mundo. Agora, eu acho que o governo brasileiro, no que pesa alguns excessos aqui e ali, não na relação com os Estados Unidos, né, mas eu acho que o governo brasileiro, ele está trilhando o caminho possível. O governo brasileiro continua negociando com o governo norte-americano, tenta conversar com pessoas da sociedade civil norte-americana, com empresários norte-americanos, com o Congresso norte-americano, tenta conversar com pessoas dentro do governo norte-americano que não concordam com o posicionamento do Departamento de Estado com relação a isso, está tentando demover. Mudanças, contudo, não vão acontecer até as eleições, de maneira alguma. Não vai acontecer, até porque isso aqui já entrou nesse modo, qualquer mudança leva tempo, inclusive, vai ter que ser muito detalhado, muito negociado, cada vírgula, cada palavra colocada no papel, exceções, buscas de trocas, novos acordos, entra terra rara, sai terra rara, entra petróleo, sai petróleo, aço, etanol, tudo isso vai ter que ser discutido à exaustão pelas duas partes. Não vai acontecer agora na eleição vai ter escalada, não tenha dúvida nenhuma, e o governo vai ter que operar nessas duas fases. De um lado, vai ter que continuar negociando, vai ter que a diplomacia continuar negociando. Do outro lado também, do ponto de vista político, o governo não pode baixar a cabeça, até porque tudo que o governo Trump também, e falando em termos de Donald Trump, não estou falando em termos de Marco Rubio, mas em termos de Donald Trump, o próprio presidente norte-americano já demonstrou que respeita zero quem baixa a cabeça, né? Os seus aliados mais próximos, inclusive, é aquele pessoal que ele costuma dar uns pescotapas de vez em quando, como foi com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que ele ridicularizou em público. Né? E ela sempre foi uma das principais defensoras do trumpismo. No final das contas, é isso, Fabiola. Eu acho que vai ter que ter estômago, eu acho que o Lula vai ter que, de tempos em tempos, colocar em cima da mesa, falar, olha, o Brasil não vai aceitar isso, o Brasil não vai colocar isso, enquanto na negociação vai dizer o que vocês querem, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode negociar. Mas, do ponto de vista político, ele não pode baixar a cabeça, ele não pode fazer esse senhor, ele não pode dar uma de família Bolsonaro, que adora, falar assim, sim, senhor, e bater continência para a bandeira norte-americana. Não pode fazer isso. E isso não pode fazer nem politicamente, pensando na integridade do Brasil como presidente da República, nem como candidato à reeleição, porque isso aí também coloca em risco a sua própria candidatura, o que não significa, contudo, que não há espaço para, concordo com o Chalor, depois dialogar. Eu, na verdade, só acho que também a situação, e concluindo, antes que a Fabiola tenha um infarto de lado, porque o programa está curto, né, hoje, mas isso também não significa, na minha avaliação, que eu acho que seria, claro, seria muito mais difícil do que com a Venezuela eles operarem uma coisa dessa, inclusive porque não é que, eu concordo com o Chalor, não é que o Brasil não é Venezuela, porque o Trump é o Trump em qualquer situação, continua sendo o Trump. Mas o Trump também tem uma questão do custo internacional de fazer isso. Uma coisa é fazer isso com o Irã, uma coisa é fazer isso com a Venezuela, outra coisa é fazer isso com o Lula e com o Brasil. Eu acho que isso, na verdade, consumiria ainda mais, porque, e aí tem um ponto de $1 milhão, a eleição de midterm em novembro, que o Trump também tem que tomar cuidado, porque se perder a maioria, ele vai estar em maus lençóis. Eu vou começar a tacar a bolinha aqui, ó. Que ele fala assim, eu não tenho muita coisa a acrescentar. Não eu não tenho muita coisa a acrescentar, mas já que você me passa a palavra,
Agradeço! Gente, tem um assunto internacional importantíssimo hoje, que o Charlot já escreveu sobre isso, era manchete do UOL até agora há pouco. Foi condenado à pena de morte, né? O tribunal da Síria condenou hoje o ditador deposto, Bashar al-Assad, à pena de morte. Ele foi considerado culpado das acusações de crimes de guerra e contra a humanidade que foram cometidos durante a guerra civil no país. Ele fugiu para a Rússia em dezembro de 2024, quando rebeldes comandados pelo novo líder tomaram Damasco e encerraram o regime. O que significa, Charlot, essa condenação? Será que realmente ele será morto? Eu duvido, porque ele está exilado na casa de um outro criminoso de guerra, que é o Vladimir Putin, né? O Putin tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional e ele abriu a própria casa para receber o Assad, que é um criminoso de guerra da Síria. Então estão os dois irmanados lá e é muito improvável que a Rússia entregue ele para a Síria para ele ser morto, como foi, por exemplo, o Saddam Hussein no Iraque, né? Entretanto, é um fato importante que o Tribunal Nacional tenha se ocupado de julgar o seu próprio violador, no momento em que o direito internacional e o Tribunal Penal Internacional estão sob ataque. Eu conversei hoje de manhã com Paulo Sérgio Pinheiro, que foi relator da Comissão da ONU, que investigava os crimes cometidos na Síria ao longo desses 14 anos de guerra, de uma guerra civil que se internacionalizou. Ele não sabia dessa condenação do Assad, nem da pena de morte, ficou sabendo pelo telefonema que eu dei. Ele se opôs à pena de morte, mas foi a favor da condenação e elogiou o fato disso ter sido feito por um tribunal nacional. Porque nesse momento o Tribunal Internacional que faria isso, que é o TPI, o Tribunal Penal Internacional, está sob fortíssimo ataque dos Estados Unidos, que bota embargos e sanções sobre os seus procuradores, congela bens, impede o trânsito desses membros do tribunal pelo mundo, impede que eles compareçam a Nova York para ir à sede da ONU. Então é um tribunal que está totalmente inviabilizado nesse momento. E nesse momento vem um tribunal nacional, que é o Tribunal Sírio, e condena o seu próprio ex-presidente. Na verdade, do ponto de vista do direito aplicado na guerra, a primazia é sempre do Estado Nacional. Cada país deveria julgar os seus criminosos de guerra. Deveria ser assim em relação ao Supremo Russo, em relação à justiça em Israel. A primeira obrigação de julgar criminosos de guerra é do próprio país. Eu sempre lembro o caso brasileiro, 2 soldados brasileiros que estupraram uma mulher na Itália na Segunda Guerra Mundial e foram condenados à morte. Existe pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro para esses casos. Mas o Getúlio Vargas indultou, diminuiu a pena e depois indultou. Então, você sempre tem essa interposição entre a obrigação legal e a conveniência política. É muito difícil que um país julgue os seus próprios homens numa situação de guerra. Entretanto, é muito fácil que cobre esse julgamento por outros tribunais quando são adversários. Então, como o Assad perdeu a guerra, caiu em desgraça e o governo mudou, tornou-se fácil para o novo governo sírio julgar, condenar ele à morte. Agora, também tem criminosos no atual governo sírio. Isso eu conversei com Paulo Sérgio Pinheiro, e esses grupos armados que chegaram ao poder cometeram também inúmeras atrocidades e crimes de guerra, mas, entretanto, nunca serão julgados, porque agora são eles que estão no poder e essa é uma parte perversa do direito internacional. Muitas vezes ele é aplicado pelos vencedores. É assim agora, foi assim na Segunda Guerra com o Tribunal de Nuremberg, foi assim em relação às 2 bombas atômicas lançadas contra o Japão, que são crimes de guerra que nunca foram julgados, porque frequentemente são os vencedores que dizem quem são os criminosos ou não. Bom, para quem está conosco na TV, a gente tem mais um intervalo e um último assunto internacional que eu quero tratar com o Charlot, estou curiosa para ouvir, em relação a essa história do Trump, né, que ele usou um caminhão de transporte de alimento para se esconder e sair da Turquia. Vai lá, UOL no YouTube que a gente continua por lá. Bom, essa notícia foi divulgada pelo Washington Post e revela que o presidente dos Estados Unidos usou um caminhão de transporte de alimentos escondido e trocou secretamente de avião antes de deixar a Turquia no mês passado. E essa operação foi feita por autoridades americanas que identificaram uma ameaça do Irã. A gente não consegue nem imaginar, né, qual é o sistema de segurança de Donald Trump, mas deve ser muito forte, né? E esse chamou a atenção, né, o Charlot? É uma história rocambolesca, né? Porque ele estava participando na Turquia de uma cúpula da OTAN. Ele embarcaria no avião presidencial, Air Force One, para ir para uma base americana no Reino Unido, de lá ir para os Estados Unidos. Ele simulou, subiu nesse avião, a imprensa subiu junto, toda a tripulação, mas ele saiu, vamos dizer assim, pelas portas dos fundos e entrou nesses veículos que transportam comida para embarcar em aviões. Foi levado a uma outra aeronave. Esse avião presidencial, o Air Force One, decolou, foi para o Reino Unido com todo mundo a bordo, os funcionários dele, o staff, a imprensa, todo mundo correndo risco de morte, porque se foi identificada a possibilidade de um ataque a esse avião, os Estados Unidos colocou essa gente como bucha de canhão e ele embarcou num avião pequeno militar que foi para o Reino Unido e lá ele trocou. E a desculpa que eles deram na época é que ele embarcaria num outro avião presidencial que foi dado aos Estados Unidos pelo Catar. E que esse avião dado pelo Catar não teria equipamentos de segurança suficientes. Agora se sabe que é tudo uma mentira, na verdade. Os Estados Unidos identificaram uma ameaça crível de ataque iraniano, provavelmente a gente está falando de míssil ou foguete que teria capacidade de atingir esse avião presidencial, o que mostra o Trump fugindo da guerra, engatinhando dentro de um carro de comida. É difícil imaginar uma posição mais humilhante para um presidente que está numa situação muito difícil nesse conflito, perdendo a guerra, se a gente adota como parâmetros os objetivos que ele tinha, né? Mudar o regime no Irã e pegar o material atômico iraniano. Não conseguiu nenhuma das duas coisas. O regime continua de pé e o Irã continua com material atômico e, além disso, assumiu o controle sobre o Estreito de Hormuz, sufocando o comércio internacional, fazendo o petróleo do preço disparar, aumentando o preço do combustível nos Estados Unidos, à véspera de um ano eleitoral, de um mês eleitoral aí em novembro, e o Trump agora engatinhando num carro de comida no aeroporto na Turquia. É difícil imaginar a posição mais humilhante para um presidente como ele, sobretudo, que se jacta da sua valentia, né?